Olá pessoal, tudo bem? A nossa temática de hoje que nós vamos abordar aí é como trabalhar as vagas que você tem disponível no seu supermercado nas redes sociais. Isso interessa? Então fique aqui comigo que eu vou mostrar para vocês aí 3 dicas que eu utilizo muito e que dá resultado para que a gente consiga um processo melhorado, tá? Então o que acontece aí? Como existem muitos canais de divulgação, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram, grupos aí que são propícios para vaga, o próprio site da empresa. Eu estou falando aí de divulgação nos meios digitais, é essa temática aí, tá? Então existem muitos canais. Como existem muitos canais, o que dificulta isso? A recepção desses currículos, o gerenciamento desses currículos e a devolutiva para o candidato. Então, como não existe aí uma padronização desses canais, até porque o objetivo deles, quando eles foram criados, basicamente não é para fazer divulgação de vaga. Nós fazemos isso daí, mas assim, esses canais aí, eles foram criados com outras finalidades. Eles não são um banco de dados de currículos, eles não foram feitos com essa propriedade. Por isso, nós fizemos a adaptação e nós sabemos que dá muito certo fazer isso. E o que às vezes acontece também? O supermercado, ele divulga a vaga na sua rede social dos clientes, e o que isso impacta? O candidato, ele faz lá no comentário, ele coloca lá, o supermercado não me chamou ainda, porque eu já fui aí no RH de vocês e vocês ainda não me passaram retorno. Você imagina o seguinte, o cliente vendo uma coisa dessas nos comentários, ou pior ainda, candidatos que ficam insatisfeitos e eles escrevem na avaliação da sua rede social um comentário extremamente negativo. Já vi acontecer isso. E olha o impacto que isso ocasiona nas suas redes sociais, baixando a sua avaliação. Por isso, gente, existem formas de você conseguir divulgar aí nas redes sociais de uma forma que você consiga atrair os melhores candidatos com mais certeza e você consiga filtrar isso de uma forma melhor, tá? O que acontece também? Alguns candidatos, eles têm baixa escolaridade e às vezes eles ou baixa escolaridade e têm uma dificuldade de fazer o seu próprio currículo escrever, ou eles têm dificuldade tecnológica e de inserir os dados corretamente numa plataforma. Então, eles preferem levar currículos impressos ao supermercado. E eles deixam lá com o gerente, deixam na frente de caixa. E algumas vezes, alguns supermercados não têm nenhuma preparação adequada para receber esse currículo. Eu digo preparação adequada no sentido de como que recepciona essa pessoa, onde que vai guardar, onde que destina. Então, todas essas questões aí. Nós sabemos aí que as redes sociais aí vieram para facilitar e muito. Hoje, sem as redes sociais, aí nós levaríamos muito mais tempo para conseguir divulgar essas vagas. Então, o que eu vou passar para vocês hoje? 3 técnicas aí que eu utilizo para fazer divulgação nas redes sociais. E essas técnicas, elas funcionam para você, mesmo que você tenha poucas pessoas aí trabalhando com você, mesmo que você tenha aí um grande volume de vagas para fechar, mesmo que você tenha uma alta rotatividade de pessoal e por esse volume, às vezes tenha que divulgar em vários canais para você conseguir mais gente, para conseguir para entrevista. Então essas 3 dicas eu vou passar para vocês aí para que vocês consigam trabalhar de uma forma mais organizada, que tenha mais produtividade e que o processo de vocês de seleção ele seja mais redondinho, tá? Então vamos lá. Essas 3 dicas que eu vou passar para vocês aí são questões que eu utilizo nas minhas redes sociais e também com os clientes que eu atendo e também o pessoal de RH que eu faço orientação. O que eu percebi? O pessoal de RH que eu oriento, quando começou a praticar isso, teve uma produtividade muito maior, conseguiu em menos tempo candidatos mais qualificados. Então, se isso te interessa, aí agora que nós vamos ver aí essas 3 dicas e como que elas funcionam para você conseguir implantar agora mesmo no seu RH. Primeiro, gente, comece aí, o que eu diria para você é a primeira técnica. Comece na preparação, tá? O que é a preparação?
antes de sair divulgando aí todas as vagas que você tem em todas as redes sociais, agora é a hora da parada, tá? O que é a hora da parada? Por que você tem que fazer isso? Quanto mais você se organizar previamente, você concorda que quanto mais desenhado estiver esse caminho, mais facilidade você vai ter ao longo do processo para conseguir definir cada uma das vagas que você tem aberto. Qual que é a rede social que mais se adequa aí à sua necessidade? Então aí nessa preparação, o que eu vou falar para vocês aí? Tem RH que por vezes sai divulgando aí em tudo quanto é plataforma, em tudo quanto é canal, por quê? Foi pressionado pelos líderes, pressionado pela equipe. O pessoal te diz assim, seguinte, não tem mais balconista lá na panificadora, nós estamos aí dobrando escala. O líder chega e diz assim, seguinte, tem que colocar alguém aí, não viram ainda. O proprietário às vezes chega e diz assim, mas olha lá a quantidade de cliente fazendo reclamação porque não tem ainda uma pessoa contratada. Então, assim, a impressão que dá com o RH, ele sempre está trabalhando para ontem. Gente, isso é impossível, tá? Nós temos que começar a trabalhar todo um planejamento, porque se você conseguir aí elencar quais são as tuas prioridades, o que você vai fazer para frente, com certeza você vai ter um RH muito mais preparado, a hora que precisar daquele candidato você tem, e não esperar sair aquele candidato para daí você conseguir fazer a contratação. Por isso que eu falo aí para você essa arrancada inicial. Então a primeira dica aí é a arrancada. Esse inicial aí, como que você faz? É isso que nós estamos conversando. Gente, para cada perfil que você precisa, para cada vaga em aberto, tem uma rede social que tem mais adequação, tá? Como que você vai saber isso daí? Você vai fazer uma leitura do número de pessoas que você consegue congregar dentro de uma rede social quando você divulga uma vaga. Você deve ter percebido aí que para operador de caixa, às vezes uma rede social funciona melhor, para açougueiro, outra rede social funciona melhor, às vezes um grupo de divulgação de vaga para um determinado nicho aí funciona melhor, para o outro não funciona tanto. Então, assim, o que eu diria para você? Quem é do RH tem que fazer essa prévia aí de organização de quais são os caminhos que geram mais impacto para você, que você consegue receber mais, porque nesse olhar que você vai fazer, nesse filtro que você vai fazer, você consegue determinar qual a rede social que você consegue. Gente, eu falo assim rede social, mas eu estou dizendo aí os meios digitais, tá? Hoje nós temos aí supermercado que tem utilizado o WhatsApp para recepção de currículo e tem trabalhado muito bem, tem um número específico para isso. Então eu estou falando aí dos meios sociais, dos meios digitais aí de uma forma geral, tá? Quanto mais canais você abrir, mais dificuldade você vai ter de selecionar isso e de filtrar e também na hora de fazer análise, na hora de dar devolutiva para o candidato, tá? O que eu estou trabalhando aí? Se você trabalhar esse processo redondinho, da forma que eu estou falando para você com essa análise, você vai ter um RH muito mais produtivo, tá? Então você vai utilizar mais tempo na entrevista de seleção do que nos canais das redes sociais fazendo análise. Esse candidato serve, esse candidato não serve. Tem pessoas, inclusive, se vocês forem perceber, que elas mandam em todas as nossas redes sociais, às vezes ela não tem aquele perfil que seria mais o adequado, e além do que ainda ela liga para a empresa, ela manda mensagem, ela entra em todos os canais nas redes sociais, e ela faz assim, ela passa para todas as redes o currículo dela, e o que acontece? Ela ainda não tem o perfil, ela não é aquela pessoa ideal que você procura para aquele momento, para aquela vaga específica, e ela pulveriza esses currículos aí em todas as tuas redes sociais porque você fez a divulgação. Então, o primeiro passo, aí, a primeira dica que eu passo para vocês é esse olhar realmente de quais as redes que funcionam. O que você pode fazer? Eu tenho assim uma planilha lá. Nessa planilha eu coloco, esse determinado grupo de Facebook me dá mais retorno de açougueiro. Eles estão lá, eles compartilham a vaga, eu consigo trabalhar melhor.
Ah, esse determinado grupo aqui, essa rede social, funciona melhor com o operador de caixa. E eu vou anotando lá quantos eu recebo. Eu faço essa métrica e a partir dessa métrica eu consigo avaliar qual o canal que me dá mais retorno para aquela vaga. E mais, gente, se você tem mais de uma loja, você sabe também que cada loja que você tem, o funcionamento das redes sociais aí também é diferente de uma loja para outra. Então essa verificação prévia vai te ajudar muito nesse desenho desse caminho. Por isso que eu passei essa primeira dica aí, desse olhar geral, o que está acontecendo. Por que eu falo isso, gente? Às vezes quem é do RH se desespera tanto na falta de candidato, de pessoas e pressão, que acha que ter um volume muito grande vai facilitar o seu trabalho porque tem um volume muito grande de candidatos. Eu sempre digo assim, a qualidade é melhor do que a quantidade, certo? Então falamos aí da primeira dica. Vou passar para vocês agora aqui, ó, a segunda dica. O que é? Um descritivo da vaga, mas esse descritivo da vaga que eu passo para vocês é um pouco mais do que aquele descritivo técnico que você tem lá documentado na parte lá onde você diz lá, o descritivo de cada uma das vagas. Por quê? Isso se adequa a cada uma das lojas, a cada uma das funções. Eu diria assim, quem é do RH deve ir passar pelos setores. Fique um pouco no açougue, fique um pouco na padaria, vá para frente de caixa, vá para a reposição, vá lá para o depósito, logística, para a parte administrativa. Por quê, gente? Cada loja tem um perfil diferente. Por exemplo, vamos supor lá que você tem aí 2 lojas, tá? Nessas 2 lojas você precisa contratar um balconista de padaria, tá? Na loja 1, por exemplo, esse balconista de padaria, ele vai trabalhar lá com uma população daquela região, daquela loja, que são pessoas um pouco mais velhas. São pessoas que gostam de atenção, gostam de ficar conversando, de ficar trocando receita. O líder incentiva essa conversa. Então tem toda assim uma proximidade do cliente. Ok? Isso daí na loja 1. Na loja 2, você tem um líder que ele gosta da rapidez, da agilidade. Fora isso, é uma loja com grande movimento. As pessoas passam depois do trabalho rapidamente para comprar o pão, para comprar o bolo, faz fila. É uma loja com um movimento enorme. Então veja uma coisa, para a loja 1, qual que é o perfil que você tem? Você necessita de uma pessoa que ela seja mais carinhosa, mais atenciosa, de conversar, de ter mais paciência, que seja uma pessoa mais sorridente, mais alegre, ok? Para a loja 2, você precisa aí de uma pessoa com perfil mais ágil, mais rápido. Então, o que acontece? O que estou falando para vocês nesse desenho aí, nesse descritivo de vagas? Para a loja 1 é um perfil que você precisa, mesmo sendo a mesma vaga, e para a loja 2 é um outro perfil. Então, o desenho da vaga, a hora que você for escrever esse descritivo da vaga, é diferente. Daí você diz assim, mas Cléia, eu tenho que colocar quais os requisitos que eu quero da vaga? Sim. O que eu digo para você? Fora o requisito técnico, que é necessário, o requisito comportamental também. Por exemplo, vamos supor ali, da loja 1 ali, que é a pessoa mais para conversar com o cliente, talvez o líder diga assim, olha, essa pessoa não precisa ter tanta experiência. Ela sendo uma pessoa mais simpática, ela sendo uma pessoa mais voltada para o cliente, tendo trabalhado em atendimento, eu vou ensiná-la, ok? Então, lá no descritivo de cargos, você vai colocar pessoa com experiência em atendimento, uma pessoa que seja atenciosa com o cliente, uma pessoa que seja simpática, uma pessoa que seja extrovertida, buscamos pessoas com alto astral. Esse tipo de descritivo vai atrair aquela pessoa que você necessita, ok? Para a vaga 2, para a loja 2 no descritivo, o que você vai colocar? O líder talvez ele tenha dito para você assim,
Veja, essa pessoa que eu preciso, ela já tem que ter uma experiência prévia, tá? Porque assim, aqui a agilidade é muito alta, a equipe já está muito bem entrosada e nós precisamos de uma pessoa aí rápida para o trabalho. Então precisa-se de uma pessoa com mais experiência. Lá no descritivo da vaga você vai dizer, precisamos de pessoa com alto nível de experiência em atendimento ao balcão de panificadora. Gente, veja uma coisa, em descritivo você não pode, legalmente, você não pode colocar tempo. Ah, nós queremos uma pessoa com 6 meses de casa, 1 ano já de experiência anterior. Em descritivo de vagas, legalmente você não pode colocar. Você só pode colocar pessoas com experiência, pessoa com alta experiência, algo nesse sentido, mas não pode ter determinação de tempo. Ok? Isso daí caracteriza aí, é seríssimo aí se você for pego fazendo esse tipo de divulgação. Então, para evitar aí transtornos futuros aí, é melhor fazer dessa forma. Então, você está vendo aqui, gente, que no teu descritivo para a loja 1 e para a loja 2 é completamente diferente. Então, não é aquele descritivo seco ali que você tem no perfil ali de cargos. É muito mais do que isso. Por isso o RH ele sempre tem que trabalhar alinhado com o gerente, com o líder, com a equipe, você conhecer qual que é a proposta da loja, conhecer internamente como que funcionam os setores. Cada vez que você fizer isso, vai ficar muito mais fácil para você conseguir ganhar tempo anteriormente, que começa lá na divulgação. Você nem tem um candidato para seleção ainda, mas essa prévia aí anterior que você fez. Então a segunda dica que eu passo para vocês aí, realmente esse descritivo aí muito bem preparado, esse descritivo muito bem trabalhado. Outra coisa importante, gente, escreva tudo aquilo que é do perfil da vaga nesse descritivo. Horário, endereço, localização, como que faz para chegar, tudo minuciosamente. Quanto mais detalhe você colocar, melhor. Inclusive, se for possível você informar salário, muito melhor. Porque veja uma coisa, nesse descritivo aí, se você quer uma pessoa para a loja 1, talvez seja um bairro que a pessoa more. Se você quer para a loja 2, talvez seja outro bairro. Então, quanto mais você afinar nesse descritivo, mais você vai ter o candidato qualificado para que você possa chamá-lo e ele possa participar desse processo seletivo. Depois aí, gente, o que mais que eu coloquei aqui para vocês? Ah, sim. Nessa segunda dica aí que eu estou falando do descritivo de cargos, trabalhe na hora da formatação do anúncio nas redes sociais, não com texto corrido, mas em blocos, tá? O que são blocos de escrita? Você coloca lá nome da empresa, se você faz aí o anúncio aberto, né? Se você divulga o nome do local, tem redes sociais que você não divulga, você só diz lá que trata-se de um supermercado ou trata-se de uma empresa varejista. Coloca lá o nome da empresa, coloca o horário que a pessoa vai trabalhar, coloca lá se tiver salário, coloca lá os requisitos técnicos e os requisitos comportamentais. Eu gosto muito, gente, de dividir isso daí. Por quê? A pessoa olha ali e diz assim, venha trabalhar conosco se você é uma pessoa extrovertida, que gosta de gente, se você é uma pessoa animada, que confia no atendimento ao cliente. Eu vou chamar aquele tipo de pessoa. Tá? Dificilmente uma pessoa, ela não se reconhecendo naquilo, ela diz, opa, mas isso daí acho que não é muito para mim, acho que eu não tenho muito esse perfil. É lógico, gente, tem algumas pessoas que se candidatam, mas você elimina um pouco o número de pessoas porque a pessoa não se reconhece naquele perfil. Eu sei, gente, tem pessoas que não leem o descritivo da vaga, tem pessoa que vai se candidatando no desespero, mas assim, se você conseguir aí reduzir um pouco esse leque aí, essas possibilidades, cada pessoa que ela não tem aquele perfil que é tão adequado, se ela não se candidatar, melhor para você porque você ganha mais tempo. Então isso acontece nesse descritivo, nessa segunda técnica que eu estou passando para você aí, que vai te ajudar muito a formatar todo esse processo aí. Terceira técnica, gente, processo ativo ou processo receptivo, tá? O que é processo receptivo? Quando você coloca aí a vaga nas redes sociais, seja ela qual for, aí, qual caminho tecnológico aí, qual plataforma aí você escolher. Então, o receptivo é quando você fica lá recebendo. Então, o pessoal manda e você recebe tudo aquilo e depois você para um determinado dia para olhar todos aqueles currículos recebidos, só que olha a dificuldade disso.
Por quê? Olha a quantidade de tempo que você perde com isso, quando as pessoas vão te mandando e você espera um determinado momento para olhar aquilo que as pessoas mandaram. Tem pessoas que esquecem de colocar o telefone, tem pessoas que esquecem de colocar os dados de contato, tem pessoa que manda currículo, tem pessoa que não manda currículo, tem gente que manda em PDF, tem gente que manda foto, tem gente que entra aí no site da empresa e fica procurando para conseguir cadastrar sua vaga, tem gente que entra na área do cliente, como eu disse anteriormente, e cadastra lá e depois fica reclamando nas redes sociais que não foi chamado. Então olha a quantidade de coisa quando você só espera acontecer. O que eu digo para você que é do RH, que essa dica aqui é fabulosa, gente. Vamos lá, tá? Trabalhe com o método ativo, tá? O que é o método ativo? Mais do que ficar esperando você receber em um volume de currículos, trabalhe no seguinte sentido, com cadastro. O que eu faço, o que eu oriento as pessoas de RH que eu trabalho e que já tiveram muito sucesso com isso, tá? Tem o RH que eu trabalhei com eles há um mês, estou fazendo esse processo de orientação e eles já me disseram que nesse um mês a qualidade de currículos e de pessoas que eles conseguiram receber foi muito maior fazendo essas dicas. Então essa pessoa do RH, ela passava muito tempo nas redes sociais fazendo divulgação, tinha baixíssimo aproveitamento. Eu conversei com ela falou assim que ela conseguiu agora acertar esse processo dela aí e ela está utilizando mais o tempo dela na entrevista do que nesse processo aí de disseminar para todas as redes sociais, tá? Então eu diria para você, escolha aí 3 redes sociais, não mais do que isso, tá? Se você escolhe um número muito grande de canais de divulgação, isso acaba até atrapalhando, certo? Então esse é um processo ativo. Depois, o que eu oriento que você faça? Cadastro com as pessoas curto. Como que é esse cadastro? Eu divulgo a vaga nessas 3 redes sociais aí escolhidas. Após a divulgação, o candidato começa a entrar em contato. Falo para você, gente, nesse momento eu nem fico fazendo análise de currículo e nem oriento você aí que é do RH a ficar fazendo análise de currículo. Olha o tempo que você vai gastar se a pessoa manda em PDF, até você abrir, até você olhar e depois você vê lá, poxa vida, mas a pessoa, a minha vaga aqui era de açougueiro e o candidato aqui, ele é engenheiro, trabalhou aí 15 anos como engenheiro, teve um salário altíssimo, nunca viu um açougue e está se candidatando porque está desempregado, ainda coloca lá, disponível para conversar para qualquer vaga. Como assim para qualquer vaga? Se veja uma coisa, gente, essa pessoa, por mais alto que seja o currículo dela, ela não tem um alinhamento com aquilo que você precisa, tá? Então, para evitar isso, divulgue a vaga, divulgou a vaga, o que você vai fazer agora? Você vai mandar para o candidato um pré-cadastro, tá? Com o quê? Com quais informações? Você vai colocar lá, responda essas questões e me envie por essa rede social. O nome do candidato, qual que é a idade, qual que é o bairro que mora, se já tem experiência naquela área, quais são as principais qualificações dele. Você pode até colocar por que você está se candidatando a essa vaga, fazer uma pergunta, quais são as suas habilidades. Eu diria aí, faça umas 6, 7 perguntas no máximo, tá? Fazendo essas perguntas aí, que são as necessárias, porque aí você já tem um filtro. Por exemplo, vou falar aí para vocês. Você precisa de um candidato que more na parte norte da cidade, tá? Nesse cadastro, o candidato, ele falou que ele mora lá na parte sul da cidade. Como que você vai fazer esse manejo desse candidato? Lógico, você pode colocá-lo depois numa lista posterior, quando você tiver uma vaga naquela região, tudo bem, ok. Mas esse candidato, nesse momento, ele não serve para você. Então, o que acontece? Você fez esse cadastro, enviou para todas as pessoas que entrarem em contato com você, as pessoas respondem. E digo para você, gente, tem gente que ela fica
ou com preguiça de responder o cadastro, ou ela olha e fala, é muita coisa, eu vou me candidatar para outra vaga, ou ela olha aquele cadastro e diz assim, poxa vida, realmente eu não tenho aí as exigências que a empresa está necessitando, nem vou preencher. Então a pessoa preencheu esse cadastro, daí sim você recebe esse cadastro. Ao receber esse cadastro, você consegue analisar, não, eu preciso de uma pessoa que mora na Zona Norte, não na Zona Sul. Eu preciso de uma pessoa que tenha aí esse determinado perfil, esse nível de experiência. Por aquelas perguntas que você fez, você vai conseguir direcionar mais. Então, veja uma coisa, antes você tinha lá, vou dar um número aí, por exemplo, 60 pessoas cadastradas que se interessaram pela vaga. Com o cadastro preenchido, você tem, por exemplo, aí 20 pessoas, mas essas 20 pessoas, você conseguiu analisar que tem 15 que servem para você. Então, essas 15 você vai chamar para entrevista. Lógico, gente, 15 não vão 15 ao processo seletivo. A gente sabe aí que das chamadas que nós fazemos aí, possivelmente 50%, aí depende da região, tá? Isso que eu digo. Depende do número de empresas que tem na área, depende da região, depende do centro que você está aí. Então depende de uma série de variáveis, tá? Mas nos grandes centros, com grande questão urbana, que a pessoa exija aí dinheiro para locomoção, nós temos aí em média, das pessoas chamadas, nós temos em média aí 50 pessoas que participam desse processo. Então vamos falar aí que dessas 15 pessoas aí que nós fizemos o cadastro, que nós chamamos para o processo seletivo, venham aí, sei lá, 8 pessoas, tá? 8, 7 pessoas. Então apareceram lá 8 pessoas para o meu processo seletivo. Essas 8 pessoas, elas já estão pré-triadas, porque assim, elas de alguma forma, elas se encaixam naquela vaga que eu queria. Então o que acontece? Você que é do RH vai ganhar muito tempo com isso, fazendo esse pré-cadastro, se organizando dessa forma e tendo essas pessoas. Então tudo isso que eu falo é para quê? Para que você tenha um RH mais ágil, para que você tenha um RH produtivo, para que você consiga utilizar o seu tempo para entrevista. Depois, quando a pessoa for contratada no processo de integração, depois nos programas de desenvolvimento, eu sempre digo assim, quanto mais ágil é o RH, quanto mais trabalhado na parte estratégica é o RH, mais ele consegue desenvolver os processos. Se o RH perde muito tempo com coisas que estende demais, por exemplo, como eu falei para vocês aí, você divulga em todas as redes sociais, você faz um processo extremamente receptivo, fica lá esperando. Não faz esse processo ativo como estou falando. Tudo isso daí, você vai gastando tempo aqui é gastar tempo mesmo, gente, não é investir tempo. Gastar tempo é a hora que você gasta teu tempo e você olha e diz assim, mas poxa vida, parece que eu trabalho e não me sobra tempo. Tá? Um RH estratégico é aquele que é produtivo, é aquele que consegue mapear todo o caminho, fazer todo o desenho e nesse desenho que se desenvolve, consegue ser mais estratégico. Mesmo que tenha poucas pessoas no RH, mesmo que sua liderança fique cobrando aí que você faça com rapidez todo esse processo. Então isso que eu mostrei para vocês com essas 3 técnicas aí, com certeza, gente, vocês vão começar a ganhar muito mais tempo no seu RH, em tudo aquilo que você está fazendo e vai ser um profissional muito mais produtivo. Então é isso aí, gente. Escreva aí nos comentários aí como que você faz as divulgações nas redes sociais, se você começou a utilizar as dicas que eu dei para vocês aí, passei para vocês aí nesse momento. Me escrevam, gente, eu gostaria de saber aí, conhecer mais vocês aí, para a gente trocar mais informações e para a gente saber aí o que está acontecendo em cada região. É isso aí, pessoal, tudo de bom para vocês. Até, tchau, tchau.